Bom, eu vou comentar um pouco sobre inteligência artificial. Eu quero comentar de uma revolução que está acontecendo nos bastidores e pouco é comentado sobre essa revolução na mídia tradicional, por exemplo. Então, aqui e agora você vai saber sobre essa revolução silenciosa que está acontecendo nos bastidores do mundo, tá? Eh, Bom, primeira pergunta é se a inteligência artificial é uma bolha. Assim como lá na década de 90, início aí dos anos 2000, houve a bolha das empresas ponto .com, na qual era só ter um ponto .com no domínio que a empresa já valia muito, né? E aí, na verdade, a empresa era precificada, sem ter tantos clientes, sem ter contratos, e aí uma hora essa bolha estoura. Não acho que seja o caso com a inteligência artificial. Claro, tem que ter cuidado com a precificação de algumas empresas, né? Não adianta colocar só AI, que ela vai valer bilhões ou trilhões, como a Nvidia, por exemplo. Mas a Nvidia já é uma empresa muito bem consolidada, né? Amazon, Microsoft, Google, essas empresas elas vão expandir cada vez mais porque o mundo está precisando de expansão. O mundo sempre se expande, tá? Então, eu não acredito que a inteligência artificial é uma bolha. Um dos primeiros pontos é os avanços na saúde, na área da medicina, tá? Os avanços da IA que podem nos levar aos 150 anos. Então, existe um avanço gigantesco. Acho acredito que o Elon Musk fala isso, que a pessoa bicentenária já está entre nós, né? Então, existe esse ganho na área da medicina, existe um ganho na área de logística. Temos essa empresa aqui que está investindo 50 milhões de reais em tecnologia, e tem uma matéria, uma fala muito interessante aqui do CEO da Patrus. A AI será o motor da nossa eficiência operacional. Então, existe uma redução de custos gigantesca em torno da inteligência artificial. Por exemplo, os tribunais aí de direito, eles estão utilizando aí inteligência artificial, criando data centers primeiro criando vários data centers aí potentes, tá? Para colocar inteligência artificial para rodar, processar essa AI, e aí essa AI simplesmente substitui 11 funcionários, né, para fazer a leitura das partes burocráticas. E sim, os juízes já estão tomando decisões baseadas em resumos de inteligência artificial, tá? E olha só, o outro ponto que eu quero comentar é o seguinte, né? A AI é a nova energia elétrica, né? Só que tem uma diferença um pouco chocante. Quando a eletricidade surgiu, ela aumentou muito a produtividade do trabalho humano. Só que a inteligência artificial, ela faz algo assim muito mais radical. Ela substitui o próprio trabalho humano. Então, no passado, os humanos mais máquinas, elas têm, na verdade, né, produtividade. Agora, a AI mais energia, nós temos produtividade sem humanos. Essa é a primeira vez, pessoal, essa é a primeira vez na história em que a inteligência não depende mais de pessoas. Isso basicamente muda tudo. A economia global, a equação da economia global vai ser alterada. É uma equação simples. Tempo humano, que é igual a trabalho, que é igual a dinheiro. Só que a AI, ela quebra essa equação, tá? Se o trabalho humano deixa de ser o centro da produção, como é que a gente vai definir esse valor, né? Como que se distribui essa renda? Bom, isso não é só tecnologia, né? Vai ser
meio que um fim do modelo econômico atual, certo? E aí eu quero entrar nesse assunto aqui, o velho sistema, né? Qual o cenário global hoje? Bom, basicamente, muitos países estão endividados. Os países do G7, Estados Unidos deve 120% do PIB, Japão 250%, França 110%. E a dívida global atinge recorde de quase 338 trilhões, tá, de dólares. E isso é inacreditavelmente gigantesco. E aí a gente precisa aumentar a rentabilidade para pagar essa dívida. E quem vai aumentar essa rentabilidade, porque assim, explicando melhor, quem vai pagar essa dívida são as pessoas, certo? É você, eu, pagador de impostos. E aí a gente entra numa questão meio complicada quando a gente fala de taxa de juros. Aqui no Brasil já está em 15%, né? É a segunda maior taxa real de juros do mundo. Nós entramos na dominância fiscal. O que é dominância fiscal? Significa que a dívida ficou tão grande que os governos não conseguem mais usar os juros para controlar a inflação. Se eles sobem os juros, eles quebram, certo? E se eles reduzirem os juros, a inflação explode. Então é uma escolha de Sofia. Qualquer decisão a ser tomada será ruim, tá? E aqui tem uma representação interessante sobre o que é a dominância fiscal. Banco Central ele sobe a taxa básica de juros para conter a inflação, tá? A dívida, o aumento dos juros eleva, né, o custo da dívida, porque o juros está alto, e consequentemente endivida mais o país. Tá, e uma dívida maior piora a percepção de risco do Brasil e afasta investidores e faz o real se desvalorizar. Com essa desvalorização do câmbio, provoca o aumento da inflação, fazendo com que a alta da Selic não tenha efeito esperado, né? E mais uma vez, o Banco Central será obrigado a subir os juros se quiser conter o avanço dos preços. Então, esse é um ciclo complicadíssimo, tá? Como diria Serjão, é complicado, cara. E aí a gente entra nessa corrida armamentista, tá? Algoritmos e dados, né, que se substituem tanques e petróleo. Os Estados Unidos está investindo pesado em inteligência artificial, tá? Em 2023, os Estados Unidos investiu 800 bilhões de dólares em armas, né, serviços militares. E aí, esse ano foi anunciado aí 90 bilhões de dólares em AI. Mas por que é necessário esse investimento tão alto em inteligência artificial? Simplesmente porque a AI domina a informação militar, mercados financeiros, narrativas sociais, biotecnologia, energia, guerra cibernética e política global. Então, a AI vai potencializar as outras áreas, tá, do país. A bomba nuclear foi a arma do século XX e a AI está sendo a arma desse século XXI. Aqui temos mais uma notícia, ó. A OpenAI expande Stargate com 5 novos data centers nos Estados Unidos. Então, olha só, essa expansão ela fez em parceria com a Oracle e SoftBank e 500 milhões de dólares vão ser investidos aí nos próximos 4 anos. Então, assim, é uma corrida acelerada, tá? Uma corrida altamente acelerada. E aí vem um pequeno detalhe. A AI ela não roda no ar. Ela precisa basicamente em 3 coisas físicas. Primeiro, energia elétrica. Muita energia elétrica. A energia elétrica representa 40% do custo da criação ali de um data center, por exemplo. Os custos de um data center, 40% é energia elétrica, ou seja, quase metade dos custos para montar um data center. Voltando. A AI precisa de energia elétrica. 2, data centers gigantes. E 3,
GPUs que são caríssimos, né? Os chips, os famosos chips da NVIDIA. Por isso que a NVIDIA subiu tanto ali o seu mercado, o seu poder ali de mercado, a sua capitalização. É a empresa mais valiosa do mundo. Então, em 2025, a demanda de energia de data centers, de IA, será maior que a de muitos países inteiros. Por exemplo, a Microsoft já consome mais energia de países como a Nigéria, por exemplo. A OpenAI está negociando usinas nucleares pequenas só para ela. E o Sam Altman já disse, né? AI vai exigir reescrever toda a infraestrutura energética do planeta. Então, quem tem energia sobrando está bem demais. Indústria de celulose, placas solares, quem tem energia sobrando já tem demanda garantida, certo? Então, a AI ela está forçando o mundo a refazer toda a sua matriz energética global. Pessoal, tem um vídeo que eu quero fazer sobre o Hélio 3. Há uns 3 anos atrás, surgiu a notícia de que a China descobriu alguns pontos na Lua de Hélio 3. Eu preciso me atualizar sobre isso para fazer um vídeo para vocês, porque se for possível uma extração rentável, segura de Hélio 3, vai conseguir realizar a fusão nuclear aqui em nosso planeta. A fusão nuclear acontece dentro do nosso Sol. Então, porque hoje você não consegue manter uma fusão nuclear estável. É tipo o Dr. Octopus lá no filme do Homem-Aranha 2, de Sam Raimi. No filme ele não consegue manter estável. É algo parecido com isso. Você consegue manter a fusão nuclear por milissegundos hoje. Então, quem conseguir esse Hélio 3, que só tem na Lua, não tem aqui no nosso planeta, tá? Vai conseguir aí alterar radicalmente a matriz energética do mundo. E aí, pessoal, a gente vai sair de um mundo centralizado e começar a fazer uma migração para a descentralização. Basicamente, nós temos aqui as 7 magníficas, tá? Todas elas basicamente comandam a informação na palma da mão, tá? Microsoft, Apple com seus produtos aí, celulares, computadores, todos eles têm muita informação sobre nós, tá? E aí a gente vai começar uma migração, que eu também quero fazer um vídeo específico sobre isso, que é a descentralização, porque na descentralização você tem mais liberdade, mais justiça, você tem menos censura, né? Menos monopólio, tá? Então, assim, tá tendo essa revolução da descentralização, porque quando você une blockchain mais AI, você tem uma inteligência distribuída, certo? O poder fica mais distribuído. Então, a Solana, por exemplo, não é só uma cripto que tem uma velocidade de transação rápida. Ela está construindo uma base para AI descentralizada. E ela vai rodar sem depender da Amazon, entendeu? A Renda Network permite alugar poder computacional de GPUs no mundo via blockchain. E isso é a tendência, tá? E a NVIDIA sabe disso. E por isso que ela está integrando com blockchain. Ela está preparando para o futuro, onde cada pessoa pode ter uma AI treinada localmente, tá? E isso vai ser com certeza validado globalmente, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. É um tema extremamente interessante. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Por favor, se inscreve no canal. Eu não pedi durante o vídeo. Espero que você tenha chegado até aqui, tá? Eu estou trabalhando na dinâmica. Eu estou fazendo, na verdade, o que eu posso, porque eu tenho um trabalho fora. E aí, crescer esse canal com informações relevantes sobre o futuro é muito interessante. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, que isso ajuda a engajar o vídeo. E aí a gente vai trazer mais informações interessantes para vocês. Valeu? Então, obrigado e até a próxima.